Pessoal, um prazer receber vocês aqui. Por mais que pareça que o tema, né, Backup Cloud, é um tema muito conhecido, mas a gente veio sentindo a necessidade de falar um pouco mais. Tem acontecido grandes desafios, né, Vinícius? O Vinícius, para quem não conhece, é o nosso especialista aqui em cloud, vai estar falando cada vez mais com vocês a respeito das soluções em cloud, na parte de serviço. E ele que levantou essa bola, falou: tem muita gente ainda com dificuldade, passando por desafios na parte de backup, então é bacana a gente trazer ninguém melhor do que o Diogo, que muitos de vocês com certeza já falou com ele, para falar desse tema, para tirar várias dúvidas e o que é melhor. A gente vai apresentar aqui as 3 principais soluções que a gente trabalha e vocês vão poder testar gratuitamente. Não, para melhorar ainda, o Vinícius que está aqui com a gente, que é o nosso especialista, ao longo da semana e da próxima semana, a gente não só vai liberar o trial para vocês, como ele vai estar em contato para tirar todas as dúvidas, antes de liberar, inclusive, entender quais são os desafios especificamente do seu ambiente e para que todo mundo possa realmente ter uma boa experiência. Né? A gente sabe que são 3 excelentes soluções, mas que talvez para um ambiente faça mais sentido uma solução A, para outro ambiente faça mais sentido a solução B. Por isso que a gente está colocando todo o nosso time de suporte, todo o nosso time de especialista à disposição dos nossos clientes, para todo mundo que participar aqui vai poder testar uma das soluções, e a intenção é que vocês, né, tirem todas as dúvidas, entendam na prática o benefício dessa solução e posso utilizar e principalmente estar com seu ambiente seguro e de fato backup. Um dos grandes desafios que a gente enfrenta é a pessoa achar que ela está segura, né? O Diogo vai falar sobre isso, quando na prática ela infelizmente não tem de fato uma solução que ela possa confiar na hora da necessidade, ela fica na mão. Ou confundir, por exemplo, o ambiente, meu ambiente já está em cloud, então não preciso de backup porque já está em nuvem, não tem problema, não tem risco. Essas e outras dúvidas o Diogo vai falar aqui com a gente hoje, então vai ser um bate-papo bem leve, bem dinâmico, tá? E ainda mais que a gente, para otimizar o tempo. Então, Diogo, obrigada mais uma vez, se você puder de forma resumida aí, passar pela sua apresentação, e ir direto ao ponto também, para a gente ganhar tempo, agradecer aí todo mundo e desculpa aí pelo imprevisto do início aí do webinar. Obrigada a todo mundo. Diogo, é contigo. Obrigado, Mayra. Obrigado, time. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Vou falar sobre Backup Cloud, tudo aquilo que vocês precisam saber. Vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Fiquem à vontade, tá? Para levantarem a mão, perguntarem qualquer coisa, seja no final, seja no meio da apresentação. Tá bom? Vou falar um pouquinho sobre mim, bem brevemente, tá? Meu nome é Diogo Gradoff Cortonese, eu sou analista de infraestrutura, também de segurança. Estou já há 20 anos nessa área de TI, venho lá dos primórdios de Unix, Solaris, redes Novell, os mainframes, tá? E o comecinho da era Microsoft, Windows 95, até as versões atuais. Eu peguei desde o começo, onde backup e parte de segurança eram apenas rascunhos em papel, ninguém pensava nisso, tá? Graças a Deus hoje já tem bastante, né, soluções de backup bem efetivas e nós vamos falar hoje a respeito de 3 delas, tá bom? Eu tenho os cursos, eu tenho as certificações do CISP, Ethical Hacker, da parte Microsoft, a Z104, que é voltada para a infraestrutura, a Z500 também, da parte de segurança, e alguns outros cursos que eu estou fazendo, tá bom? Falando sobre um pouquinho de backup, pessoal, o que é o backup, tá? O backup nada mais é do que uma cópia da segurança dos dados críticos e importantes da organização, perfeito? Para uma localidade que ela seja segmentada, totalmente diferente da localidade que nós estamos fisicamente, que nós chamamos de on-premises, perfeito? Essa cópia de segurança, ela pode ser dentro do mesmo ambiente físico, porém não é recomendado. Vocês vão ver nos slides posteriores que as recomendações é que os backups sejam feitos 100% em cloud por diversos fatores, que vão desde a segurança até o armazenamento, tá? Então, a recomendação, sempre que os dados mais críticos e importantes da organização sejam backupados. Esses dados, normalmente, eles são conhecidos, identificados pelos times de TI especializados da própria organização, ou também por uma equipe com conhecimento do processo e da arquitetura lógica. Quando eu falo de a equipe com conhecimento, eu estou falando da organização como um todo, tá?
desde o pessoal que trabalha em departamentos que não estão 100% vinculados à TI, como também pessoas, né, elas trabalham um pouquinho mais longe aí, pessoal que fica normalmente home office, tá? Todos eles são parte importante do processo para identificar o que é realmente necessário dentro de uma organização que precisa ser copiado e backupado, tá? Normalmente, em 99% dos casos, vai desde as câmeras até as bases de dados que armazenam os dados principais das organizações. Por que as câmeras? Por que as bases de dados? Tá? Vocês vão ver posteriormente que cada um tem o seu papel de importância dentro da organização. As câmeras, porque pode ser que em algum momento precisa ser levantada uma entrada indesejada, né? E as bases de dados, os servidores web, os controladores de domínio, onde armazenam os usuários, também, caso alguma informação ela seja acidentalmente deletada ou algum evento ocorra que indisponibilize os dados, tá bom? Já entrando nesse mérito, para que serve? Uma cópia dos dados, o backup, né? Ela possibilita a recuperação dos dados em eventos não programados, garantindo a continuidade da organização. Quando nós falamos de continuidade, senhores, nós estamos falando literalmente no dia a dia. Realmente, a pessoa poder chegar na empresa e trabalhar. Infelizmente, com questões de ransomware, tá? Quando você é acometido por um vírus dessa magnitude, né? Fisicamente, a pessoa muitas vezes acaba impossibilitada de trabalhar, porque os dados foram sequestrados, né? E não há nada fisicamente que possa ser feito nesse contexto, apenas a recuperação dos dados através do backup e o que não é recomendado o pagamento aí do resgate, tá bom? Porém, também pode acontecer falhas acidentais, humanas, não humanas, danos, perdas, eventos naturais, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu no Paraná, entre diversos outros, tá? O que eu posso citar para vocês? Troca de disco, né, que alguém do time de TI vai fazer e em algum momento ocorreu algum problema, tá? Tropeçar em algum cabo dentro do CPD que indisponibiliza a estrutura e, consequentemente, os dados sejam corrompidos, tá? Mas o backup ele serve para isso, para que possa possibilitar a recuperação em caso de eventos. Perfeito? Como funciona uma estratégia de backup, tá? Eu vou falar posteriormente o que a Mayra me solicitou a respeito de backup em SaaS, que são os dados que nós não temos acesso à infraestrutura física, tá? Mas como é que funciona normalmente a seleção dos dados, seja on-premises, seja on-premises, quando eu falo, tá, pessoal? É o local físico que nós estamos, ou o local físico em que as mídias de backup vão ser armazenadas, em que nós somos os detentores daquele espaço. Nós somos responsáveis pelas chaves, pelas portas, pelo controle de acesso de entrada, tá? A estratégia, a seleção dos dados, perdão, ela serve tanto para o ambiente on-premises quanto para o ambiente para o cloud, tá? Inicialmente, esses dados são selecionados. Como eu falei no começo para vocês, desde as câmeras até as bases de dados, normalmente os dados críticos e importantes da organização, tá? Muito comum a dúvida. Eu tenho 1.000 caixas postais de e-mail. Eu preciso backupear todas? Claro que não. Quais dessas caixas postais elas são as mais importantes? Quais dessas caixas postais estão vinculadas diretamente ao faturamento e ao funcionamento da organização? Essas caixas postais precisam ser identificadas e posteriormente backupeadas. Imagine que de 1.000, apenas 50 são importantes. Perfeito. As 50 são backupeadas e as 950 caixas postais não são backupeadas. Por quê? Porque elas não fazem nesse quesito, né, de restauração, e ela não tem tanta importância nesse quesito de restauração. As 50 caixas postais backupeadas, elas permitem a continuidade da organização. Perfeito? Posteriormente à seleção dos dados, é feita a seleção da solução, que está 100% vinculada à estratégia. Hoje, é recomendado, vocês vão verem nos slides posteriores, soluções que são 100% em clouds. Por quê? Questões de armazenamento, questões de segurança, questões de controle de acesso, tá? Nativamente, os provedores de cloud que oferecem as soluções, eles precisam seguir processos bem criteriosos, baseados em lei, para poder armazenar os dados dos clientes no qual eles prestam os serviços. O que muitas vezes, né, requer controles de acesso, parte de segurança e também de armazenamento muito eficazes, tá? O que não é impossível de se manter local, porém há um custo muito
mas muito elevado. Perfeito? Vocês vão ver posteriormente, né? Até no item 4 eu já falo um pouquinho sobre isso, mas tem alguns slides que tecnicamente eu vou mostrar os modelos de armazenamento que existem atualmente. Modelo 321, modelo 4321, 32110. Perfeito? Posteriormente, a seleção da solução mais a estratégia é feita a cópia dos dados, né? Os dados foram identificados. Eu selecionei que, por exemplo, eu quero um backup da Acronis ou um backup em Microsoft. Eu preciso configurar a solução e transferir os meus dados para o provedor. Perfeito? E o último passo, nem menos importante, pelo contrário, um dos mais importantes é a verificação e a parte da integridade. Quando eu falo verificação, é realmente ter a certeza que o dado que eu copiei é aquilo que eu necessito. E a integridade é garantir que o dado que eu necessito, que está copiado, ele esteja íntegro para uma recuperação, tá? O que muitas vezes ocorre, né, é que muitas empresas acabam copiando seus dados para HD externo, levando para casa, pendrives, colocando, levando também para casa, dispositivos NAS que permanecem no próprio CPD, e no momento de uma restauração não conseguem fazer. Por quê? Porque nativamente esses dispositivos eles não possuem nenhuma verificação do que o que você copiou é realmente aquilo que você necessita e principalmente a integridade. Quando nós pegamos um HD externo, ele está sujeito, ele é um dispositivo, né, que ele foi feito para permanecer parado, né? Muitas das vezes, ou com menor movimentação possível, porque tem um disco lá dentro. E a movimentação de um local para o outro pode ser que esse disco ele tenha algum problema físico e torne os nossos dados totalmente inutilizável. A mesma coisa com o pendrive e a mesma coisa com a NAS. Quando eu falo sobre a NAS, ela está 100%, né, 99,9%, né, sujeita a esse tipo de ataque, o tipo de ataque do ransomware. Por quê? A tecnologia que a NASA utiliza, né, pensando em uma arquitetura de rede, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, é a mesma tecnologia que o ransomware utiliza, tá? Então, a partir do momento que o ransomware está dentro da estrutura, a probabilidade de ele criptografar uma NAS é bem alta. Por isso que a verificação e a integridade para esses dispositivos, né, ela é difícil de atingir. Perfeito? Um conceito também que é bem importante de entender é as diferenças de um backup e de um DR, tá? O backup é quando eu tenho a possibilidade de fazer a restauração dos meus dados quando eu tenho apenas um comprometimento da minha estrutura lógica. Ou seja, meus servidores estão íntegros, os meus servidores de virtualização estão íntegros, tá? Eu tenho a possibilidade de criar as minhas máquinas virtuais, eu tenho todas as licenças para fazer instalação em mãos. Perfeito? Essa é a finalidade do backup. Tá? Uma deleção acidental, por exemplo, alguém foi lá, escolheu uma pasta de rede, eu vou no meu backup e faço a restauração. Vou no meu banco de dados, está faltando um CPF, por exemplo, de um aluno de uma faculdade. Perfeito, eu vou lá no meu backup e faço uma restauração. O DR, apesar de ele ter o mesmo objetivo, ele é voltado para falhas de hardware. Ele não é voltado para falhas de software. Ou seja, eu só vou utilizar o meu DR a partir do momento que toda a minha estrutura física ela está indisponível, como por exemplo aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul, empresas acabaram desaparecendo. A única forma de elas voltarem ativa é reconstruindo o ambiente do zero, comprando servidor, alugando o servidor, instalando esses servidores fisicamente, logicamente, o que torna o processo muito, mas muito moroso. É aí que uma solução de DR ela entra, tá? Numa estrutura de DR, eu simplesmente ativo toda a minha parte física, converto ela em lógica e transformo isso para um ambiente em nuvem. Por que que eu falo isso, tá? Porque a Acronis é um dos players, né, que dá a opção de vocês terem o DR embutido aí nos planos junto com o backup. Na Microsoft é um produto opcional, mas também tem essa opção, tá? Por isso que entender a diferença do backup e o DR é muito importante. O backup tem uma finalidade, o DR tem outra finalidade. Sempre recomendado, né, que se tenha os dois. Para caso tenha uma falha lógica, utilizar o backup, caso tenha uma falha de hardware, utilizar o DR. Claro que isso tudo está 100% relacionado ao custo
e também aos objetivos da organização. Se você tem uma organização que o foco não é o TI, né, você pode ficar um tempo parado, o backup já é suficiente. Mas vamos pegar grandes players hoje que têm, por exemplo, né, comércio online, o e-commerce, né, como plataformas aí que vendem produtos. Eles jamais podem ficar 5 minutos fora, porque se eles ficarem, a perda financeira é muito grande. Por isso que existem diversos ambientes, não é um, é mais que um, para questões de DR, além também do backup. Perfeito? Principais pontos de atenção voltados para a segurança, tá? Esse também é um dos itens bem importantes quando nós pensamos em selecionar uma opção de backup de cloud. Vocês vão ver no próximo slide a diferença do IaaS, PaaS e SaaS, tá? E também da estrutura on-premise, que está 100% relacionada nessa questão de segurança, tá? O modelo de responsabilidade compartilhada, que é os modelos que nós somos responsáveis por alguns dados e o provedor é responsável por outros dados. A defesa em profundidade, que são as camadas de acesso, fazer uma analogia com uma casa com muitas portas, tá? O controle de acesso, a parte de antivírus, parte de proteção de e-mail, parte de identidade, segmentação lógica e física, entre outros, tá? Além do armazenamento. O antivírus, proteção de e-mail, a identidade, segmentação lógica, entre outros, está 100% relacionado a se nós vamos precisar utilizar o nosso backup ou não, tá? Isso é independente, né? Eu sempre preciso ter o meu backup. Agora, se eu vou precisar usá-lo, muitas das vezes está relacionado a todos esses conceitos que eu informei para vocês. Defesa em profundidade, controle de acesso, antivírus e os outros itens, mais o armazenamento. Dou um exemplo bem prático, tá? Uma base de dados que um item foi deletado acidentalmente, tá? Sem uma intenção por parte do administrador daquela base de dados. Se ele deletou, é porque ele tem o acesso. Se ele tem o acesso, é porque o controle de acesso, em algum momento, ele foi disponibilizado, tá? Por isso que o controle de acesso, a revisão, ela é fundamental, né, para que você tenha necessidade ou não de fazer uma restauração do seu backup. Perfeito? Aqui, o modelo de responsabilidade compartilhada, quando nós pensamos em provedores de cloud, e já entra na pergunta, né, que a Mayra fez, a respeito dos dados que estão em cloud, se são nossa responsabilidade, o que é responsabilidade do provedor, o que é nossa responsabilidade, tá? Eu vou dar o exemplo da Microsoft pensando no 365, tá? Que é o Exchange Online, o Teams, o OneDrive e o SharePoint, tá? É muito comum as empresas terem a dúvida e terem a certeza também de que o fato de estarem em cloud, elas estão 100% cobertas contra deleções. E não é verdade, tá? Para nós entendermos esse conceito, vamos passar pelas camadas, tá? Aqui na camada on-premise, tá? Essas camadas, senhores, elas são divididas em 8 itens, tá? Eu não vou entrar em cada um dos itens, mas eu vou dar um briefing em cada um overview de cada um, para que vocês possam entender. Na estrutura on-premises, localmente, nós somos responsáveis pelas identidades, os acessos dos usuários, os dados, as aplicações, o sistema operacional, a parte da virtualização, a parte da rede, a parte da infraestrutura e a parte física. Ou seja, tudo que tem dentro da nossa empresa é nossa responsabilidade, tá? Desde a pessoa que vai acessar os servidores, tanto fisicamente como logicamente, como o resguardo desses dados, bem como os acessos a esses dados. Se nós voltarmos no slide anterior, o controle de acesso ele é fundamental para uma restauração, e ele é definido aqui, né? O controle de acesso, ele está em acessos dos usuários e identidade, ou seja, on-premises, eu preciso me preocupar 100% com esse item, além dos demais, tá? Quando eu penso em infraestrutura como serviço, é quando eu estou levando algumas dessas camadas para a responsabilidade do provedor de cloud. Quais são essas camadas? A virtualização, a rede, a infraestrutura e a parte física. Ou seja, o sistema operacional, a aplicação e os dados, mais a identidade e o acesso do usuário a essas aplicações, é minha responsabilidade ainda, tá? Ou seja, vou pegar um caso muito comum que acontece. Eu tenho uma máquina virtual dentro da Microsoft ou dentro de qualquer outro player, tá bom? Pode pensar em qualquer um. E eu aplico um patch nessa máquina, tá?
E esse patch, no momento do restart, que é obrigatório, a máquina virtual ela não sobe, por algum problema de incompatibilidade. Perfeito? De quem que é a responsabilidade dos dados lá dentro? A responsabilidade é do contratante do serviço, ou seja, nossa. Tá? Se o sistema operacional não subiu e a máquina ela está inutilizada, eu preciso da restauração do backup para poder voltar ela a funcionar, para que ela volte a funcionar. O provedor, ele não é responsável pelos dados que estão lá dentro, tá? Diferente se, por exemplo, um servidor físico que armazena esse sistema operacional parar. Aí sim, a responsabilidade é o do meu provedor de cloud. Perfeito? Então, em AS, eu sou responsável por esses 4 itens. Da mesma maneira, pensando no caso do SQL, eu tenho um SQL Server ou qualquer outra base de dados em um provedor e algum dado foi acidentalmente deletado. A nossa responsabilidade é a identidade e o que o administrador ele faz dentro dessa base. Perfeito? Quando eu penso em PaaS, que é plataforma como um serviço, eu passo a camada do sistema operacional para o provedor de cloud, mas eu ainda sou responsável pela seleção da aplicação, os dados que residem nela e também pela identidade. Ou seja, o backup dos dados ainda é minha responsabilidade, nossa responsabilidade. E quando eu penso como SaaS, que aí nós chegamos no exemplo que eu dei no começo, de e-mail, Teams, OneDrive, SharePoint, que são plataformas SaaS, o que que o fabricante é responsável, o provedor é responsável, o que que eu sou responsável? Eu sou responsável pela aplicação, eu sou responsável, perdão, desculpa, o provedor é responsável pela aplicação, pelo sistema operacional, pela virtualização, pela rede, pela infraestrutura, pela parte física. Mas o que que eu sou responsável? Pelos dados e pela identidade e o acesso do usuário. Por isso que o conteúdo das minhas caixas postais, o conteúdo das minhas conversas no Teams, o conteúdo do meu OneDrive e o conteúdo do meu SharePoint, assim como todas as outras plataformas suportadas pela Microsoft, a responsabilidade é nossa, do cliente final. Perfeito? Ou seja, eu tenho uma caixa postal que ela de um CEO da empresa que tem 100 gigabytes, ela foi deletada, inclusive deletada da lixeira, é necessário o backup para fazer a restauração. A Microsoft ou qualquer outro provedor não fornece a restauração dos dados, a não ser que você tenha o serviço contratado que faça esse tipo de que intere, né, a solução da Microsoft com o backup. Perfeito? Aí a Microsoft vai fazer o backup dos dados e você consegue fazer essa restauração. Mas nativamente, eu contratei um tenant da Microsoft, contratei a licença, coloquei uma caixa postal lá, os dados que residem dentro das caixas postais, a responsabilidade é do cliente final. Por isso que todos os provedores hoje, os três, inclusive que nós vamos falar, eles dão suporte para fazer backup das ferramentas que são SaaS. Tá? No mesmo modelo on-premises, tá? Tudo aquilo que for apenas crítico e importante é necessário ser backupeado. Pastas do SharePoint, pastas do OneDrive, estrutura do OneDrive e também a estrutura de e-mail, tá? Muito comum hoje em dia ter essa dúvida de estar em um provedor de cloud, o provedor de cloud é responsável pelo meu backup. Não é. A responsabilidade é nossa contratando o serviço que muitas vezes pode ser do próprio fabricante, como pode ser uma solução de terceiros, tá? Quando eu falo do próprio fabricante, é que a Microsoft, por ser um serviço nativo, 365 é a Microsoft, ela já dá essa opção, tá? E pensando em se eu seleciono Microsoft em outros, nos próximos slides vocês vão ver o porquê, tá? De selecionar um ou selecionar outro, cada um com a sua característica. Esse slide ficou bem claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Vou voltar aqui minha câmera. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Enquanto o pessoal coloca aqui se tem dúvida, Diogo, primeiro parabéns, cara. Dificilmente, assim, a gente que participa, né, Vini, de vários treinamentos, de vários eventos, a gente nunca viu esse nível de entrega, assim, sabe? Porque às vezes, você precisa de backup, mas ninguém fala o porquê, as diferenças entre aspas, as, é simplesmente, não, você precisa. Então, a gente fica muito feliz, né,
poder compartilhar um conteúdo tão relevante, com informação tão precisa como essa. Então, pessoal, aproveita, não é sempre que a gente consegue, né, uma agenda como essa com o Diogo, agenda concorrida. A gente fala que ele é o cara da Innovit. Mas obrigada, tá, pessoal? Se tiver dúvida, pode Fiquem à deixar aqui no vontade. chat. Contigo, Diogo. Muito obrigado. Então, vamos voltando aqui, só para dar mais um briefing a respeito disso. Lembra que eu falei do conceito de backup e DR, tá? O backup dos dados aqui é nossa responsabilidade. Mas pensando em SaaS, eu preciso de um disaster recover da minha estrutura de e-mail. Se vocês lembrarem o que eu comentei, né? Lembra que DR é voltado para a estrutura física. De quem que é a responsabilidade? Do provedor. Ou seja, o DR da minha estrutura de e-mail, eu não preciso, né? Porque o próprio provedor, ele é responsável. Ou seja, 99,9%, né, no SLA da própria Microsoft, as plataformas vão estar disponíveis para utilização. Mas imagine aqui que eu estou em IaaS. Eu tenho minha máquina virtual dentro do provedor, né? Eu tenho o meu sistema operacional aqui. Eu preciso do DR? Sim. Por quê? Porque uma zona pode falhar. Quando a gente pensa em zona, né, a gente pensa em localização física, né? A Microsoft pode parar dentro do Brasil? Eu nunca vi acontecer, assim como outros players. Mas o recomendado é que, como o sistema operacional pode falhar, você pode ter um DR, por exemplo, da sua base de dados. Perfeito? A estrutura física, ela também vai ser responsabilidade do fabricante, porém, existem dois tipos diferentes, né, quando a gente pensa em DR, tá? O DR, que é clusterizado, vamos pensar em um cluster de failover, né, que é alta disponibilidade, e também da parte física, tá? Então, se eu preciso garantir que minha máquina virtual, em caso de falha de um data center, vai para o outro, eu posso configurar um DR a nível de sistema operacional. É obrigatório? Não. Por quê? Porque a parte física a Microsoft ela sustenta, porém é recomendado visto o sistema operacional. Perfeito? Show de bola. Por que é mais seguro o backup cloud do que local? Eu acho que eu já respondi essas perguntas, né, nos slides anteriores, mas eu vou reforçar com novos conceitos, tá? Primeiramente, no backup cloud, né, dependendo do plano que nós selecionarmos, eles são armazenados em localizações distintas geograficamente, tá? Quando eu falo em plano, significa que eu posso colocar mais opções dentro daquilo que já é nativo, tá? Então, vou pensar no cenário Microsoft. Quando eu contrato um cenário Microsoft de backup de máquina virtual, por padrão, as máquinas virtuais, elas são backupeadas e replicadas em 3 racks, né, de servidores diferentes. Ou seja, eu só vou ficar fora se o meu data center como um todo parar. Mas caso eu queira ter uma cópia desses dados de uma região, por exemplo, leste dos Estados Unidos, eu posso simplesmente configurar com 2 cliques. Eu quero ter uma terceira região, perfeito. Quero ter no Brasil, nos Estados Unidos e, por exemplo, na Europa. Posso? Posso, sem problema nenhum. Tá? Por isso que os backups que são armazenados em cloud, né, eles são muito mais efetivos, né, pensando em armazenamento, do que uma estrutura on-premise, né? Porque na estrutura on-premises, para mim ter esse tipo de cenário, eu precisaria ter um prédio numa cidade, outro prédio em outra cidade, em outro prédio em outra cidade. Mesmo assim, né, eu estaria compartilhando o que eles chamam de backbone, que é a mesma infraestrutura física. Ou seja, fica muito difícil, né, de atingir uma estrutura on-premises igual a uma estrutura em cloud. Perfeito? O segundo ponto é que softwares e hardwares de gestão são continuamente atualizados, reduzindo o risco de falhas humanas. Quando a gente pensa em estrutura on-premises, lá, tá? Local, voltando aqui nesse slide, nós somos responsáveis pelo sistema operacional e pela aplicação. Então, se eu preciso fazer o backup dos meus dados, eu preciso de uma aplicação própria para isso. Só que essas aplicações, elas são continuamente atualizadas. Se elas são continuamente atualizadas, eu também preciso aplicar essas melhorias na minha estrutura interna. O que às vezes demora tempo, eu preciso de um backup para poder estar fazendo essa atualização e muitas vezes é um processo moroso. Quando a gente pensa no cenário cloud, toda essa responsabilidade é do próprio fabricante. Ou seja, eles aplicam os patches, eles aplicam as atualizações de hardware, eles crescem, né, de acordo com a sua necessidade, vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente, e o principal, sem impacto nenhum para o colaborador final. Ou seja,
Você está fazendo um restore dos seus dados e eles estão adicionando mais 100 servidores à plataforma deles, sem você, ao menos, perceber que isso está acontecendo, tá? O terceiro passo é que os dados são criptografados em trânsito e em repouso, com opções de acesso com MFA e controles de acesso. O que isso significa? Que nem o próprio provedor tem acesso aos dados que são seus. Ou seja, eles são criptografados a um ponto que apenas você, através da plataforma, tem um acesso. Isso é resguardado por lei. Tá? A LGPD no Brasil diz isso, né? E normas internacionais, caso sejam armazenados em data centers internacionais, também diz que os dados eles pertencem às suas origens. Ou seja, o provedor ele não pode acessar o seu dado a nível de vê-lo, tá? Quando eu estou falando os dados criptografados é a nível de vê-lo, mas eles podem acessá-los para, por exemplo, fazer uma restauração, tá? Tanto em trânsito como em repouso. O que isso significa? Se eu tiver um backup de 10 anos guardado, esse dado está em repouso. Ele não é utilizado, mas ele é criptografado. Se eu tiver um dado em trânsito, eu estou transferindo da minha origem para o meu destino, eu estou trazendo do meu destino para a minha origem, eu garanto que ninguém na internet vai conseguir visualizar esses dados, porque eles estão embaralhados, tá? Com opções de acesso com MFA, ou seja, os administradores precisam colocar um segundo fator de validação para provar que são eles mesmos, e também controle de acesso. Isso aqui é mais físico, tá? Apenas pessoas autorizadas dentro dos data centers conseguem acessar fisicamente a estrutura, tá? Entrando um pouquinho no cenário, né, de estratégias, que também aqui eu falo, né, por isso que eu trouxe esses slides posteriormente aqui, porque é mais seguro o backup cloud do que local. Aí eu trouxe a estratégia, uma das estratégias mais comuns utilizadas em data centers de cloud, tá? Que é a estratégia 3-2-1. Quando a gente pensa em backup on-premise, o que normalmente nós fazemos, né? Nós copiamos para o nosso HD externo, pegamos uma ferramenta e copiamos para uma storage. Hoje, pensando em efetividade, em boas práticas, isso já não é mais recomendado. Por quê? Como eu falei para vocês, o HD externo pode corromper, a storage ela pode apresentar um problema físico, né? Os dados podem não estar íntegros, ou mesmo pode ter uma falha humana, né? De ter copiado um dado errado, tá? Por isso a estratégia 3-2-1, o que que é feito, tá? 3 cópias são feitas desses dados, tá? A partir da cópia principal são feitas mais 2 cópias, e dessas 2 cópias, 2 são armazenadas em mídias diferentes, sendo uma dessas mídias numa localização totalmente off-site. O que é um off-site? É uma localização física totalmente diferente da minha estrutura que atualmente eu estou. Para mim garantir isso numa estrutura on-premises, tá, fica muito difícil. Por quê? Porque eu precisaria aqui de 3 cópias, ou seja, o meu armazenamento interno ele precisa ser o suficiente para garantir essas 3 cópias. Eu precisaria de 2 mídias diferentes e também precisaria de uma localização off-site para armazenar esses dados. Perfeito? É possível? É possível, mas é muito custoso. Imagine uma pessoa que ela conhece todo esse processo, ela faz isso, mas ela levantou a mão e foi para uma outra oportunidade. Até a outra pessoa aprender o processo e até uma necessidade de restauração, qual que é a fita primária que vai ser restaurada, pode tornar o processo muito difícil, tá? E essa estratégia 3-2-1, por exemplo, é a estratégia adotada pela Acronis, tá? A Microsoft também tem essas estratégias. Perfeito? Diogão, Pois não. rapidinho, desculpa te atrapalhar aí. Tem uma dúvida aqui bem interessante do Silson. Ele perguntou aqui, ó. No caso, tendo um Google Drive, posso espelhar e fazer o backup e ter acesso em tempo real em várias máquinas? Não é recomendado. É Wilson, nome? Silson. Silson. Boa tarde. Não é recomendado, tá? Mas você pode. Por que que não é recomendado? Por causa da verificação e integridade, tá? O Google Drive, assim como o OneDrive, ele não tem nenhum mecanismo que garante que aquele dado copiado ele está realmente íntegro, tá? E tornar esse processo efetivo requer que todo momento você faça a cópia desses dados e abra ele na sua estrutura, o que pode tornar o processo muito moroso, tá? Então, apesar de ser possível, não é recomendado. E também não atende em nenhum momento, tá? Esses modelos de 3-2-1, 4-3-2-1 e 3-2-1-1-0. Por quê?
porque você nunca consegue especificar no Google Drive em qual data center a sua informação ela está armazenada, tá? Então você a vê, tá? Você tem uma cópia dela, mas pode ser que ela esteja inclusive no mesmo servidor físico. Quando nós pensamos no modelo 3-2-1, aqui é garantido pelo fornecedor, tá? Que os seus dados estão seguindo realmente esse padrão, tá? 3 cópias, com 2 cópias em fitas e uma localização diferente, tá? Perfeito? Ficou claro? Vou voltar aqui para o meu chat. Vini, se puder confirmar com o Silvio, se ficou claro, por gentileza, senão você pode cortar, tá bom? Boa, ficou sim, ele respondeu aqui. Legal, então. Então, voltando aqui, tá? Na estratégia 3-2-1 e agora na estratégia 3-2-1-1-0. Essa estratégia, ela está sendo adotada principalmente, né, nos Estados Unidos, onde as leis exigem, né? Ele já tem LGPD, inclusive a LGPD é baseada em leis americanas, né? Eles já têm LGPD há muito tempo, tá? Por questões de ransomware, eles estão implementando esse conceito de 3-2-1-1-0, que essa estratégia é diferente da 3-2-1, tá? Ela faz backup 3 vezes, 2 vezes a partir do dado original, tá? Tendo as 3 cópias, armazenam em 2 mídias diferentes, tem uma cópia desse dado fora da localidade, um desses dados, uma dessas cópias, não tem acesso nenhum à internet, tá? Se você for fisicamente lá onde estão os seus dados, você não consegue entrar com nada que tenha acesso à internet, nem os servidores que armazenam nada têm acesso à internet, além de que os dados, eles são 100% checados nas mídias. Ou seja, você garante nessa etapa que os dados, eles estão 100% íntegros, tá? Que não houve nada no processo dessas cópias que, por algum motivo, ocorreu algum erro, tá? Essa estratégia, ela também está sendo amplamente adotada pela Microsoft, por todos os provedores de backup que tem hoje em dia. Apesar de nós usarmos a Microsoft no Brasil, ela é uma empresa americana, né? Então ela precisa seguir essas regras, tá? Mas essa é a diferença, e por isso que eu falo com relação à questão do backup seguro, muito mais eficiente no cloud do que local. Imagina que on-premises, eu preciso fazer esse conceito. Eu faço as 3 cópias, pego 2 mídias diferentes, coloco numa localização off-site, coloque um no outro lugar, né? Que essa cópia ela não tem acesso nenhum à internet e ainda eu verifico a integridade desse arquivo. Legal. Eu consigo fazer isso? Consigo, a um custo muito alto, né? Volta ao mesmo conceito da questão da aplicação, que é nossa responsabilidade no ambiente on-premises, né? Eu fiz o meu update da minha aplicação, eu preciso revalidar todo o meu processo. Por quê? Pode ser que um mecanismo de criptografia na minha aplicação, ele mudou. Perfeito? Então, essa verificação da integridade precisa ser refeita, tá? Por isso que, muitas vezes, né, o conceito de backup cloud, ele é muito mais efetivo do que uma solução on-premise, tá? Sem falar que, na questão de segurança, né, eles têm equipes 24/7, eu costumo dizer 25/7, tá? Focadas 100% em segurança, que ficam o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira na frente do computador, vendo se os sistemas operacionais estão íntegros, e muitas vezes são sistemas operacionais que são totalmente customizados e inacessíveis para nós que trabalhamos com o chamado front-end, o Windows, Linux, né? Eles trabalham com sistemas operacionais customizados que minimizam, né, questões aí de impacto com relação à segurança. Por isso que é muito difícil você ver que um provedor de cloud ele teve uma infecção por ransomware. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas é muito comum, infelizmente, você ver empresas acordando com infecções de ransomware. Por quê? Porque a segurança, internamente, ela não tem o mesmo aprimoramento que uma estrutura em cloud. Perfeito? Que seria isso daqui. Perfeito, senhores? Quais são os principais medos das empresas sobre backup? Feito? Bom, o que nós estamos vendo, né, no nosso dia a dia? Fala em processos de restauração, perda dos dados no processo de restauração, ransomware afetar o backup, hoje em dia isso é o mais comum, falhas humanas,
tempo elevado de recuperação, custos elevados de manutenção, não se adequar às normas técnicas como LGPD, ISO, entre outras, tá? Para em processo de restauração, pode ocorrer, perdão, do processo de verificação de integridade, tá? Então, se eu tenho o meu backup que eu copiei no HD externo, né, levei para minha casa e não validei, pode ser que no momento que eu faça uma restauração, eu tenha uma falha. Muito comum, tá? Até no próprio Google Drive, como o senhor deu o exemplo, eu posso copiar meu arquivo para o OneDrive? Posso. Mas o próprio OneDrive, o próprio Google Drive, né, ele pode ter alguma infecção por vírus e corromper meu arquivo. Se eu não validá-lo, eu entro nesse quesito em falha de processo de restauração. Muito comum, tá? Posso ter a perda dos dados, aqui está muito relacionado a eu não copiar realmente o que eu preciso dentro da organização. Muito comum, por exemplo, configurei meu job de backup para fazer um backup de uma pasta do meu file server, mas uma pessoa foi lá e criou uma outra pasta e não informou o departamento de TI que aquela pasta precisava ser backupeada no meu HD externo. No processo de restauração, eu não tenho informação, eu tenho a perca dos dados, tá? Muito efetivo. Quando eu tenho uma ferramenta de backup, por exemplo, como é que eu resolvo esse problema numa ferramenta de backup? Eu seleciono a unidade inteira. Então, independente da pasta, se ela tem ou se vai ser criada, ele vai fazer o backup de tudo. Então, exemplo, tem uma pasta hoje, fez o backup, criei 1000 pastas amanhã, mesmo que a pessoa não informe, vai fazer o backup de tudo. Perfeito? Ransomware afetar o backup. Esse conceito, tá, senhor? Ransomware, eles vêm 99,9% por e-mail, tá? Com algumas infecções também por pendrives e também engenharia social, das pessoas se comunicarem com os outros hackers, entrar em contato via telefone e acabar, de alguma forma, né, comprometendo a organização. Mas ele, infelizmente, é muito comum. Então, nós vemos empresas, né, nascendo com a estrutura criptografada. E o que acontece muitas vezes é que o ransomware ele também acaba afetando o backup. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a tecnologia usada, né, no ambiente on-premises, ela é a mesma tecnologia usada por um ransomware, né? Então, se a maioria de vocês que estão nesse webinar provavelmente, né, trabalham com controladores de domínio. O princípio de um ransomware é uma credencial de controlador de domínio, né? Uma credencial válida administrativa, que é a mesma credencial utilizada, por exemplo, para acessar um HD externo. Então, se eu tenho aqui o meu Windows Server mapeado com o meu HD externo, basta eu ter uma credencial de acesso ao meu Windows Server que eu criptografei meu HD externo. Se eu tenho um pendrive aqui conectado no meu Windows Server, basta eu pegar essa credencial do Windows Server, eu criptografei meu pendrive. Perfeito? Se eu tiver um Google Drive, né, o processo é um pouquinho mais difícil, tá? Mas ainda é possível, porque o Google Drive ele está nativamente atrelado a uma conta. Se eu pegar o acesso dessa conta, eu posso ir lá e deletar todos os arquivos do Google Drive, criptografar meu sistema operacional e perdi tudo, né? Por quê? Porque o Google Drive e o OneDrive, eles não são ferramentas de backup, são ferramentas de repositório, tá? É muito comum o pessoal ter também essa dúvida, né? Poder colocar pode, mas você não tem versionamento, você não tem a verificação, você não tem integridade, tá? Então, o ransomware, ele afeta todas essas questões, tá? E o principal ponto é, a partir do momento que ele afeta, o meu próprio backup, que deveria ser a salvação, ele acaba sendo inutilizável. E aí ele entra no mesmo processo que de restauração, né? Se fossem os arquivos comuns, eu preciso pagar o resgate. Se eu pagar o resgate, eu já nem preciso mais do backup, né? Porque eles provavelmente vão enviar o arquivo para descriptografar, tá? Então, o ransomware muitas vezes afeta o backup e muitas vezes fica muito difícil você ter o mesmo nível de confiabilidade, segurança e mecanismos de proteção da estrutura interna, exatamente como um cloud. Pensando no mesmo conceito, mas agora levando para o cloud, imagine que minha credencial do Windows Server, ela foi vazada, o atacante conseguiu acesso ao servidor, ele jamais vai conseguir o acesso ao cloud. Por quê? O cloud é uma credencial totalmente diferente, com MFA habilitado, com geolocation habilitado e com mecanismo de proteção totalmente adicionais. Ou seja, você não precisa pagar o resgate, você faz a reconstrução do seu sistema operacional e você tem os seus dados recuperados. Perfeito? Diogão, Pois mais não. uma dúvida aqui, ó. Agora é do Eric. Ele perguntou: e se tiver um backup com imutabilidade? Isso. A imutabilidade, né,
é o conceito de os próprios administradores não fazerem nenhuma alteração no próprio backup. Isso é muito comum em plataformas como Microsoft Acronis, mas da mesma maneira fica muito difícil você ter o conceito de imutabilidade interno. Por quê? Porque quando nós pensamos em backup on-premises, nós obrigatoriamente precisamos de uma base de dados. E a base de dados, normalmente, ela é vinculada ao sistema operacional. Quando eu pego um ransomware que ele obtém uma credencial, se por algum motivo ele conseguir criptografar o meu banco, o meu conceito de imutabilidade cai por terra. Por quê? Porque é o banco que lê as informações de acesso aos dados de origem. Ou seja, eu preciso primeiro restaurar o meu banco para depois fazer o conceito de imutabilidade. Perfeito? Se você pegar uma ferramenta como o Acronis, como a própria Microsoft com o Mars, tá? Aí sim, os conceitos de imutabilidade são estendidos do cloud para a estrutura on-premises, tá? Que aí eles vão trazer esses mecanismos internamente. Ou seja, até as bases de dados, elas vão ser também protegidas com esse recurso, e aí os mecanismos contra ransomware vão ser espelhados para a sua estrutura interna, tá bom? Nativamente, no cloud, a mutabilidade já é um conceito que ele já vem ativo já de muito tempo, tá bom? Ficou claro? Tá aqui para o meu chat. Boa. Ficou Perfeito, claro. Eric? Show de bola. Mas legal, tá? A imutabilidade é um conceito bem importante, né? E ela trata-se de aquilo que eu falei para vocês. Os próprios administradores, eles não têm a capacidade de fazer alterações nos backups, a não ser que o período de retenção ele tenha sido expirado. Microsoft é assim, tá? Se vocês contratarem o serviço do 365 para a Microsoft, vocês vão ver, tá? Inclusive nos ambientes trial que pode ser disponibilizado para vocês, que vocês conseguem apenas, mesmo vocês sendo um owner da assinatura, mesmo os administradores globais, que vocês conseguem só configurar o backup, mas não deletá-lo. Vocês também não conseguem fazer nenhuma alteração na retenção, conceitos de imutabilidade. Da mesma maneira, quiser fazer backups das máquinas virtuais, tá? Isso é bem exemplificado no último slide, que eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? Falhas humanas, eu já falei, tempo elevado de recuperação. Isso é muito importante também, tá? Dependendo do cenário, né, que ocorre dentro da nossa estrutura, pode ser que o tempo de recuperação ele seja bem elevado, tá? Isso depende 100% da estrutura de link que nós temos e também da estrutura física que nós temos. Se forem discos SSDs, se forem discos mecânicos, tá? Custos elevados de manutenção. Como eu falei para vocês, a questão da responsabilidade no IaaS, que a gente precisa estar sempre aplicando nossos patches, firmware nos equipamentos físicos, e também o último item, não se adequar às normas técnicas, LGPD, ISO, entre outras. Perfeito? Boa. Diogão, Principais... mais uma aqui. Fica à Desculpa, vontade. mais uma dúvida aqui do Silson. Ele falou, supondo que tenham acesso à máquina do usuário, e ele utiliza o Acronis para fazer a imagem com o software para quebrar a senha. Seria possível uma segurança que delete antes dele fazer esse espelho? Eu não entendi a pergunta. Ele tem a máquina virtual, ele tem a Ele tem máquina do acesso à usuário máquina final. do usuário. E Perfeito? aí ele usa o Acronis para fazer uma imagem e com o software para quebrar a senha. Seria Quebrar a senha possível de uma acesso à segurança? máquina? Oi? Não entendi. Quebrar a senha de acesso à máquina? Silson, se você quiser abrir seu microfone e quiser falar, também não tem problema, fica à vontade, tá? Eu acho que ele não consegue, Diogo, liberar o Não? microfone por conta das O questões webinar não. do seu webinar. Bom, Mas se fala for... aqui suas dúvidas, que aí talvez fica mais fácil. Direciona ele as duas, três perguntas que você precisa que ele te responda para ficar mais claro aí a dúvida dele. Por favor, Perfeito, Diogo. tá? Se for o acesso da máquina virtual do Windows Desktop, tá? Ele não consegue fazer nenhuma alteração, porque é baseado em imagem, tá? Se for os tokens, né, que você pega da sua origem para o seu destino, que são os tokens de criptografia, também não consegue fazer nada, tá bom? O backup da máquina virtual, ou do Windows Desktop, que também é baseado em imagem, ele vai criar uma imagem nos players, não é possível de alteração, principalmente no quesito de imutabilidade. Por isso que muitas vezes até as restaurações
desse tipo de imagem, ela precisa ser feita em hardwares que são normalmente iguais aos modelos que tiveram algum problema. Agora, se for dados granulares, eu estou fazendo um backup de uma pasta, tá? Aí o seu controle de acesso à nuvem é que vai dizer se o colaborador ele pode fazer alguma alteração ou não. Perfeito? Não sei se eu sanei sua dúvida, Silvio, mas se não, pode falar com o Vini que ele me passa aqui, tá? Vini, se quiser confirmar com o Silvio, Tá, fechou, já tô. Vamos ver se ele. obrigado. Ó, Bom, sim, agora entendi, porque minha dúvida era se eu teria acesso, criar a imagem e ter acesso às senhas. não, não, não. A partir do momento que você criou a imagem, né, você não consegue abri-la no player, tá? Ela é sua imagem que você vai fazer uma restauração. Você só vai conseguir o acesso à imagem a partir do momento que você fizer a restauração dessa imagem. Tanto que o formato de armazenamento não é um formato, por exemplo, de uma máquina virtual. Pensando em VMware, VMDK, o Hyper-V, o VHDX. Você faz o backup, mas você não consegue abri-lo, né? A não ser que você monte esse arquivo em algum lugar. E para você montar, você precisa do controle de acesso. Perfeito? Vamos lá? Principais players de backup hoje em dia: backup da Microsoft, backup de máquinas virtuais e outros serviços, tá? Veio através do Recovery Services Vault, perfeito? E o backup do 365 é chamado também de backup 365, perfeito? Backup Acronis e backup Kibit, perfeito? Algumas diferenças, né, entre os backups e também os cenários de utilização, perfeito? Principal diferença de ecossistema, tá? Quando a gente pensa em Microsoft, pensando em máquinas virtuais, a Microsoft tem algumas soluções de backup, on-premises, backups granulares e também o backup 100% em nuvem, e é desse que eu estou falando aqui, tá? O backup 100% em nuvem da Microsoft, ele é voltado para estrutura 100% Microsoft, tá? Então, se vocês têm hoje 100 máquinas virtuais, 1000 máquinas virtuais na Microsoft, na própria estrutura da Microsoft, esse é o modelo recomendado. Por quê? A Microsoft trabalha com os discos mais performantes que existem hoje no mercado. As redes da Microsoft, enquanto nós estamos trabalhando em 1 GB, eles estão trabalhando em 100 gigas, tá? Então, o processo de restauração, que normalmente internamente levaria horas, dias, até semanas, na Microsoft é em minutos, tá? Então, quero fazer uma restauração de uma máquina que tenha 10 teras, eu consigo fazer isso em minutos, tá? Diferente da minha estrutura on-premise, tá? Então, o backup Microsoft ele é 100% voltado para a estrutura da Microsoft. E assim também pensando em serviços do 365, né? E-mails, drives, tudo aquilo que tem suporte, a Microsoft é um dos players aí recomendados, porque está tudo dentro do próprio backbone. A Acronis, ela já tem uma menor dependência da Microsoft. Ela é um ambiente multicamadas, né? Multiplataformas, onde ela tem o acesso a outros players, como Amazon, Google, a própria Microsoft. Então, se a empresa de vocês é uma empresa de multiplataformas, a Acronis é um ambiente recomendado, tá? A Microsoft, por exemplo, não faz backup nesse cenário de uma estrutura da Amazon. A Acronis já faria, perfeito? E o Kipit é o backup estrutura mais voltada a SaaS, como e-mails, Google Drives e outras plataformas, tá? Escopo ambientes suportados, Microsoft, ela é focada em cargas 100% Microsoft, Azure VM, quando a gente pensa em Azure Files, é um outro conceito de file server pensado em nuvem, e 365, assim como também outros recursos que a Microsoft disponibiliza o backup, como, por exemplo, blobs de armazenamento, tá? O backup do Acronis já é mais voltado para servidores físicos, virtuais, ambientes híbridos e múltiplas nuvens, tá? O Kipit já é voltado para a estrutura SaaS, como Salesforce, Google Express, 365 e também o Entra ID, tá? Muito comum também. Tenho minhas contas lá no Entra ID. Sou responsável pelas contas, o conteúdo, sim. Feito? Proteção. Já entrando no conceito do Eric, tá? Microsoft oferece a imutabilidade do armazenamento, o IAM, né? Que é o controle de acesso e também a redundância da geolocalização, tá? O Acronis também fornece a criptografia, também fornece a imutabilidade e já nativamente tem uma proteção contra ransomware incluída, se você quiser trabalhar nesse modelo que permite instalar uma console on-premises, tá? Então você tem a proteção contra o ransomware embutida nessa ferramenta. O que é importante entender nesse conceito, tá? Que essa proteção de ransomware é apenas no backup. Os meus demais servidores eu quero proteger contra ransomware,
aí obrigatoriamente eu preciso de uma solução de antivírus e os outros conceitos, né, da segurança em camadas para eu ter uma efetividade nesse processo, tá? O Kipit também tem a imitabilidade, já trabalha no backup 3210, tá? E também tem proteção contra ransomware, tá? Retenção IDR. A Microsoft hoje ela tem um produto que é totalmente segmentado da solução de backup, chamado Azure Site Recover, mas ela tem essa opção, um produto totalmente separado, com custo separado, tá? E ela suporta tanto máquinas on-premises como máquinas que estão 100% na Microsoft, tá? A Acronis, dependendo do plano, já oferece embutido junto com o backup a solução de DR. Kipit ainda está em processo de desenvolvimento a questão do DR, tá? Armazenamento, a Microsoft, como informei para vocês, ela tem data centers no mundo inteiro, tá? Desde no Brasil, Estados Unidos, onde estão os maiores data centers, mas em praticamente todos os países ela tem data centers. Então, o armazenamento, dependendo do seu plano, pode ser configurado em todos os lugares. A Acronis também tem diferentes nuvens de armazenamentos, com opção, inclusive, do Speed Vault, que chama, né? Eu quero ter o meu restauração mais rápida, eu posso ter uma cópia, vai ser uma cópia passiva dos meus dados on-premise, para me fazer uma restauração rápida, e também pode ser uma estrutura híbrida, como, por exemplo, um próprio blob da Microsoft, e também o backup em nuvem, tá? E aqui Pitch tem o backup em 2 data centers balanceados globalmente. Granularidade. A Microsoft tem uma menor granularidade, porém com opções robustas para serviços nativos como o SQL Server. Então, se eu tenho o meu SQL Server nativo, que é 80% de todas as empresas que têm ferramentas, né, de front-end, como CRMs, servidores web, SAPs, educacionais como TOTOS, tem o SQL Server, e o SQL Server a gente sabe que a gente precisa fazer backup a cada 15 minutos, a cada 1 hora, e a Microsoft nativamente já tem esse serviço. Quero fazer backup a cada 15 minutos do meu SQL Server, sem me preocupar com nada. Perfeito. 2 cliques, meu backup pode ter 1 GB, como 10 GB, 100 teras, 1 petabyte de dados, e a Microsoft vai te fornecer o espaço necessário para você fazer o backup. Feito. Incrementais, backups full, e a restauração segue o mesmo processo. Basta apenas você selecionar o ponto de restauração que você quer. A Acronis também tem opções de backup mais flexíveis, como passes, VMs, arquivos e bases de dados também, permitindo, assim como a Microsoft, a restauração desses arquivos de maneira granular ou de maneira full, tá? A Kipit, ela também, mas ela é mais voltada para estrutura SaaS, então a parte de e-mails. Perfeito? Parte de serviços SaaS, como, por exemplo, o Google Workspace. Cenários de implementação, como eu falei no primeiro, ambientes nativos de 100% Microsoft, com simplicidade, motores de acesso efetivos integrados e soluções de segurança nativas da Microsoft, como o Defender, é recomendado que seja utilizado o backup da Microsoft, tá? Justamente por causa da velocidade de restauração. Isso não significa que eu não posso ter um Acronis fazendo backup da Microsoft. Posso. Só que a velocidade de restauração, ela não é equiparada com a velocidade de restauração da própria Microsoft, que está dentro da mesma localidade física. Feito por isso que aqui nós não estamos falando de capacidade da ferramenta de fazer o backup, e sim em característica. Eu tenho 1.000 máquinas virtuais dentro da Microsoft, 10.000, 20.000, 1.000 virtual desktops, recomendado que se trabalhe com a Microsoft para que você tenha todo o processo de restauração embutido, tá? Backup da Acronis é mais voltado, né? Quando eu tenho meus servidores on-premises ou marcar on-premises, ambiente homologação on-premises, ambiente produtivo em qualquer um dos players que tem suporte, ou metade do ambiente on-premises em produção, metade do ambiente produtivo em players. Eu tenho file servers grandes internamente que eu preciso do Speed Vault, e eu tenho o meu DFS do file server em outras localidades, tá? E o Backup Kipit, ele é mais voltado para ambiente SaaS, como, por exemplo, o 365. Quero fazer o backup do meu 365, posso utilizar o Kipit também. Só 365, não tenho servidores, toda a minha estrutura é 100% Azure AD Joined, por exemplo, todas as máquinas ingressadas na nuvem. Posso fazer o meu backup da minha estrutura de e-mails com o Kipit. E as limitações. Perfeito? Limitações da Microsoft nesse cenário cloud, limitados à estrutura Microsoft, tá? Então, como eu falei para vocês, eu não consigo pegar esse cenário Microsoft e fazer um backup do meu Google, por exemplo. Não consigo fazer backup das máquinas virtuais que estão na Oracle.
não consigo fazer backup das máquinas virtuais que estão na Amazon. Para isso, eu precisaria granular e instalar o Mars ou o Maps, que são outros produtos da Microsoft. O backup Acronis, ele já tem a complexidade operacional, custos dependendo da volumetria. Não tenho como comparar um custo de um backup que é 1 GB com um backup que é 1 petabyte. Tá? Então, se eu tenho um file server de 1 petabyte, eu vou ter um custo relacionado a esse armazenamento, até para o provedor provisionar isso para você, para que você possa fazer o backup. Tá? E uma limitação do Keepit é a respeito do ambiente misto. Tá? A Keepit ela não tem suporte a multiplataforma. Perfeito? E aí a gente chega aqui na parte das dúvidas. E caso vocês desejam testar algumas dessas soluções, precisam de alguma consultoria para auxiliar vocês no levantamento dos processos, tanto nessa parte de backup, de segurança, nós estamos aí dispostos a ajudar vocês no que for necessário, inclusive nos itens, né, que é muito comum, a respeito de como eu vou me prevenir na questão da utilização do backup, né? Eu tenho backup, mas eu sempre espero nunca ter que utilizá-lo por questões, principalmente de ransomware, falhas acidentais, perdas ou eventos naturais. Então, nós ajudamos vocês também a pensar de uma forma proativa a evitar que incidentes aconteçam e, por exemplo, tornem a necessidade de utilizar uma restauração de um backup. Nós vamos desde a parte de baixo nível até a parte de alto nível. Baixo nível, avaliar a estrutura de vocês, como está a parte de antivírus, se está tudo certinho, as proteções nativas, as proteções que são recomendadas, parte de controladores de domínio, segurança, file server, multiplataforma, até a parte do front-end. O que é o front-end? Tudo que está exposto na internet, né? Então, por exemplo, vamos detalhar para vocês. Se vocês têm algum site que pode, por algum motivo, comprometer a sua base de dados, que comprometida pode necessitar aí de uma restauração, tá? Estamos aí para disponibilizar e para ajudar no que for necessário. Perfeito, senhores? Então, estou aberto a dúvidas, tudo aquilo que vocês necessitarem, quiserem me perguntar, estou aí à disposição para auxiliá-los, tá? Maravilha, Diogão. Tem mais uma aqui, ó. Vamos lá, essa dúvida é do Tati. Luan, tá? Ele pediu para você explicar como que é estruturada a precificação do backup em cloud, se é por volume de dados, número de máquinas, usuários ou requisições. E aí ele perguntou a parte de custo também, mas eu já chamei ele no privado aqui, que essa parte é bem Bem detalhada, né? direcionado, né? Isso, Tem bem que detalhado entender e ali. direcionado. Perfeito, né? A clones são planos e preços, né? Dependendo da volumetria e também das suas características internas, tá? A Microsoft, ela é baseada na sua volumetria que você tem de máquinas virtuais. Se você tiver, por exemplo, 50 máquinas virtuais que em conjunto compartilham, né, um disco de 100 gigas, né, por padrão, aí você vai ter 5 terabytes de dados. Então, a Microsoft ela vai pedir uma média para você dessas 50 máquinas virtuais. E baseado na retenção que você configurar, você vai ter um preço de backup recomendado, tá? Um preço de backup necessário para você configurá-lo, tá? E o backup, a retenção, ele segue o mesmo princípio on-premise, tá? Então, pensando em máquinas virtuais, eu posso ter uma retenção que é recomendada de 31 dias, 5 semanas, 12 meses e 10 anos. Se eu tiver uma retenção menor do que isso ou maior do que isso, o meu custo ele vai para cima ou para baixo. Perfeito? Se tiver embutido serviços como SQL Server e outros serviços que são serviços apartados da Microsoft, aí os custos também são variados, tá? Então, o SQL Server, por exemplo, ele é um serviço totalmente apartado pensando em backup. Então, a máquina virtual ela tem um custo e o SQL Server ele tem outro custo. Por quê? Porque dentro da Microsoft, esse serviço é gerenciado de uma forma e o serviço da máquina virtual é gerenciado de outra, tá? Já entrando nesse contexto, é muito comum ter empresas que têm o backup da minha máquina virtual, que tem o SQL aqui instalado. Perfeito. Mas se um dia eu precisar de uma restauração, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a máquina virtual inteira para depois pegar o dado do SQL Server. Aí eu entro naquele processo da verificação da integridade. Perfeito? Como é que eu sei que aquele meu restore daquele dado granular ele está íntegro? Eu não sei. Por quê? Porque a Microsoft ela faz a verificação da integridade do sistema operacional. E é aí que entra o backup do SQL Server. Por isso que ele é um serviço totalmente apartado. Quando você faz o backup do SQL Server diretamente,
A Microsoft ela entra dentro da sua instância, valida se está tudo certo, faz a integridade e faz a verificação. No momento da restauração, esse dado ele é íntegro para você utilizar. Perfeito? Dentro da Acronis, aí os planos e os preços estão. Se não me falha a memória, eu vou pedir ajuda da Mayra e do Alan para especificar melhor essa questão dos preços, tá? Mas se eu não me engano, a questão da quantidade dos sistemas operacionais também é necessário desenhar para poder especificar o valor, tá bom? Exatamente, Diogo. Você foi perfeito na colocação. A nível específico de preço, tá, pessoal? O Vinícius vai estar disponível na disposição de vocês para entrar exatamente no ambiente de vocês, entender como está o ambiente, ajudar vocês na precificação, na elaboração do cenário, porque às vezes, que nem o Diogo falou, às vezes você faz o backup só da sua máquina virtual, por exemplo, de arquivo, e não faz o backup do banco de dados. Então, assim, o Vini vai conseguir levantar com vocês o checklist bonitinho de tudo que é interessante considerar, e aí por isso que o preço final varia muito, do que exatamente, tempo de retenção, enfim, tem uma série de considerações que precisam, né, ser levado e analisar para chegar no preço final, mas fica tranquilo. Num contexto geral, o que o Diogo falou, cada player tem uma particularidade, todos com excelente qualidade do serviço, mas é bacana esse alinhamento. Então, fique tranquilo, todo mundo que participou aqui vai receber um e-mail do Vinícius com opções de agenda, se quiser bater um papo, entender realmente de forma particular o ambiente, tá bom? Só aproveitando aqui, o Murilo deixou uma dúvida que eu acho bem bacana. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se é possível fazer um backup de um servidor em nuvem diferente da Microsoft, Diogo. Possível sim. Eu só não consigo puxar o arquivo inteiro da máquina virtual, tá? Dependendo do contexto que você gostaria, mas eu consigo puxar os dados granulares. Não necessariamente você estando dentro da Microsoft, você precisa utilizar o backup da Microsoft. Já existem aplicações, como por exemplo o Acronis, que aí sim ele pode conectar diretamente na Microsoft e fazer o backup da máquina virtual para você, tá bom? Mas, por Ele exemplo, do está falando que SQL. seria fazer um espelho, Diogo. O espelho já entraria no DR, né? Aí sim, o espelho já é DR. Perfeito? Boa. Só não ali do Murilo. Tanto DR como Perfeito. backup é possível, tá? Dependendo do serviço, você tem essas opções. Por que que eu falo que dependendo do serviço, tá? Porque é muito comum o pessoal ter um controlador de domínio, né? Por exemplo, pensando em AD, que é o comum, e fazer o backup dessa máquina virtual, né? Aí você vai lá e configura um segundo controlador de domínio que facilmente pode se tornar o primário, dependendo de alguns comandos, tá? E aí você acaba, né, tendo o backup das duas máquinas virtuais ou das três máquinas virtuais, sendo que é necessário apenas duas, tá? Então, dependendo do contexto que você tem, aí a gente pode determinar se realmente você precisa do backup da máquina virtual ou simplesmente você precisa da alta disponibilidade dessa máquina virtual com o backup da principal, tá bom? Perfeito, Diogo. Pessoal, mais alguém tem dúvida? Quer deixar algum ponto aqui que a gente realmente está caminhando para o fim? Passando aqui para agradecer, enquanto isso, Diogo, todo o time da Innovate, Frank, Vini, todo mundo que se mobilizou para fazer esse evento acontecer. Então, enquanto a gente valida se tem mais alguma dúvida, só confirmando, então, ao longo dos próximos dias, vocês vão receber o e-mail em nome do Vinícius, com o link da agenda dele, com as opções que vocês podem, né, disponibilidade dele, que vocês podem escolher para agendar um bate-papo direto com ele. Ou então, se você fala, não, eu já conheço, eu sou técnico, eu só quero o link para fazer o trial também, né, de uma das três soluções, não tem problema, a gente vai enviar para vocês também. E aí, todo o nosso time de suporte fica à disposição, caso vai surgir alguma dúvida, precisando de algum apoio nesse sentido. Combinado, pessoal? Eu acho que não deve ter mais dúvidas agora, mas se lembrar, a gente fica aqui à disposição. Diogo, cara, mais uma vez, obrigada. Que honra, que aula, né? Eu que Deixa aqui, o agradeço a pessoal que quiser vocês. deixar um feedback aqui no chat, foi literalmente uma aula. Top Obrigada a todo mundo demais. que participou, a galera que deixou dúvida aqui também, aqueles que só ouviram, mas conseguiram absorver muita coisa. A gente agradece, fica feliz demais. A gente espera em breve já trazer outros conteúdos. O Diogo você colocou à disposição, né, Diogo? Qual foi a listinha que você mandou para a gente fazer? Azure Segurança? O que AD, mais? ESAD, Azure AD, exatamente. Entra ID, Azure AD, Entra ID, Intune. Boa, top Isso. demais. Podemos Então, muito fazer um conteúdo. webinar desse também. Ambientes híbridos, Exatamente. conceitos de estruturas híbridas,
como eu conecto minha estrutura on-premises com a Microsoft, onde eu sou responsável, onde eu não sou, como funciona cada um, estrutura 100% em nuvem, como migrar, todos esses conceitos podemos colocar em prática. Perfeitamente. Obrigada, pessoal, todo mundo. Ó, o Murilo falando que Intune é bem interessante. Com certeza. E o Diogo, como sempre, dá uma aula, uma linguagem simples. Todos os feedbacks, né, Vini, que a gente recebe do Diogo, de quem passa por um atendimento com o Diogo, nossa, ele usou uma linguagem muito simples, deu para entender, foi muito simples, foi muito fácil. Então, em nome de todo o time da Innovate, Diogo, obrigada mais uma vez. É um prazer sempre ter você aqui com o nosso time, compartilhando conhecimento. Vini, Frank, todo mundo, muito obrigada. Muito Obrigado, obrigado, viu, gente. pessoal? Fiquem com Deus. Agradeço a participação de todos, tá? Obrigada a todo mundo que ficou até aqui, 1h30. Desculpa ali pelos minutinhos de atraso, os imprevistos que aconteceram, mas a gente agradece a presença de todo mundo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigado.